sobre essa situação, Bruninho, do Palmeiras, tem muita gente já dizendo aí na internet, e aí eu acho que a gente vai ter que concordar, que o Abel está se tornando o pai do Renato Gaúcho. Porque eu não sei o número exato. Eu sei que o Renato só tem uma vitória contra o Abel. Se eu não me engano, são 6 jogos. O Abel tem 4 agora. Teve a final da Copa do Brasil que o Abel ganhou. Não. E o Abel... Não, o Abel ganhou a final da Libertadores. Sim, Palmeiras e Flamengo. Ganhou a final da Libertadores. O principal jogo, o Abel ganhou. A Copa do Brasil foi o Renato que ganhou. O Palmeiras ganhou. Então, o Palmeiras ganhou, 2 finais. O Abel ganhou 2 finais no Renato Gaúcho. E, além disso, o Renato só tem uma vitória contra o Abel, que foi pelo Flamengo. Renato era treinador do Flamengo e tem uma vitória contra o Abel Ferreira. Eu vou pedir pro Gabrielzinho aí levantar esses números pra mim, mas, se eu não me engano, é isso. São 6 jogos, 4 vitórias do Abel, uma do Renato Gaúcho e um empate. Se eu não me engano, é isso. E outra, quando interessou, quem ganhou foi ele. Porque ele ganhou a final de Libertadores, que foi o confronto mais importante dos dois, e ele ganhou a final de Copa do Brasil. Ou seja, o Abel tá virando o pai do Renato Gaúcho. A gente brinca, essa zoeira, e é verdade, porque são 2 treinadores super identificados com seus clubes, o Renato muito identificado no Grêmio, o Abel muito identificado no Palmeiras, e o Abel vem construindo essa freguesia, e a gente sabe que o Renato gosta de uma pilha, e o torcedor palmeirense já tá começando a falar isso, Bruno. Pai do Renato. Foram 2 finais, né? E, claro, assim, o Renato no Flamengo tinha um time para encarar. No Grêmio, nem na outra, nem agora, o Grêmio foi caindo, né, ao longo do tempo, ele ficou bastante tempo lá, é natural até. Só que antes de chegarem os estrangeiros aqui, né, o Jorge Jesus, o Abel, né, que foram caras que venceram bastante, o próprio Sampaoli, eu acho que ele não ganhou tanto aqui, mas eu acho que o trabalho dele no Santos e no Galo foram bons trabalhos. Acho que o Sampaoli também, quando ele chega no Santos em 19, acho que ele ajuda também a abrir portas para outros estrangeiros, né? Meses depois chegou o Jorge Jesus no Flamengo. Antes desses estrangeiros chegarem, os 2 técnicos mais falados, assim como os melhores do Brasil nos últimos anos, né, antes da chegada desses estrangeiros, eram o Renato e o Cuca. Com o Renato tem esse retrospecto. Com o Cuca, o Abel ganha do Cuca na final da Libertadores no Maracanã pelo Santos e elimina em 2 Libertadores. Elimina na semifinal de 2021 pelo Galo e nas quartas de 2022. Então, também, que era um técnico muito falado. Em 21, inclusive, ele ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil com o Galo. Então, os 2 técnicos que eram ali considerados naquele momento os melhores brasileiros, os 2 têm algumas derrotas, né, em confrontos decisivos para o Abel Ferreira. Agora o Diniz está destacando, aí teve o Dorival no passado no Flamengo, mas o Abel ele derrotou algumas vezes 2 treinadores que eram até cotados para a seleção brasileira. Né? Nos grandes jogos ele derrotou os 2 sempre. Tem que respeitar. Fábio Piperno, cravei. É isso mesmo. São 6 jogos, 4 vitórias do Abel Ferreira, uma vitória do Renato Gaúcho, que foi pelo Flamengo, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, e um empate. O Abel Ferreira vai para a 4ª vitória, sendo que o título de Copa do Brasil em cima do Renato e o título de Libertadores em cima do Renato, Copa do Brasil contra o Grêmio e a Libertadores contra o Flamengo, dão muito peso. E o Flávio Prado, você já estava sorrindo, cantinho de boca, dando aquele seu sorrisinho, porque você adora dar uma corneta no Renato. Eu sigo dizendo, não acho o Renato mau treinador, discordo do Flávio, acho que ele é treinador sim, que o Flávio até fala que ele não é treinador. Agora, realmente, Flávio, diante do Abel Ferreira, tá ficando ruim pro Renato Gaúcho. Mas aí é o que você fala também. O Abel Ferreira tem um baita elenco na mão. Tem. Mas o Renato, ele... Tá difícil pra ele até retomar esse Grêmio aí, viu? Ele saiu, aí o Grêmio caiu, ele ficou fora um tempo, foi chamado para tentar agora uma remontagem do time, pro time voltar a pensar grande. O Grêmio é enorme. Pensar grande, pensar em brigar lá em cima. Mas tá difícil pra ele, viu? Ele hoje... Não parecia um jogo de Grêmio e Palmeiras, parecia um jogo de um time grandão contra um time pequeno. Nossa, a gente viu tanto duelo desses 2 times, o Grêmio está muito abaixo, mas muito abaixo. Então hoje foi até uma certa covardia.
O resultado não espelha o que foi o jogo. Se o Palmeiras acerta um pouco mais de 30, vocês estão mais de 30 finalizações, contra 3 ou 4, poderia ter sido uma goleada histórica, antológica. Uma diferença gigantesca em todos os sentidos, taticamente, ideia de jogo, a superioridade individual do Palmeiras, tempo de trabalho, tudo isso. Mas hoje foi uma piada, foi uma brincadeira, foi um jogo de um time só. É o super time do Brasil hoje, Piperno? Não, eu não chamaria de um super time, mas eu acho que é o mais forte do Brasil hoje. Eu acho que... Não dá pra dizer super time? Pelos resultados, pelos números? Não. Por quê? Será que o super time tem que jogar bem todo jogo? Eu acho que já é um super time. Você sabe o que acontece? Assim, eu acho que quando a gente fala em super time, a gente automaticamente associa a ideia de ter muitos craques e tal, né? Se a Copa do Mundo fosse hoje, quantos jogadores o Palmeiras teria convocados aí para a seleção brasileira? Então, veja, é um time forte para os padrões do futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro em um outro momento. E eu acho assim que a tendência é esse time ganhar cada vez mais. Outro dia eu estava fazendo um levantamento, dos últimos 9 títulos, das últimas 9 competições que o Palmeiras disputou, o Palmeiras ganhou 6. Tem um vice e tem uma semifinal. Tem um vice mundial, tem a semifinal da Libertadores ano passado. E uma eliminação precoce lá contra São Paulo. Então, realmente, para os padrões de futebol brasileiro, é um retrospecto muito impressionante hoje. Mas é claro, por exemplo, que não é um Palmeiras que tenha aquela quantidade de craques que tinha, por exemplo, em 96, né? Aquilo não vai acontecer nunca mais aqui no Brasil. É uma questão de mercado mesmo. É uma questão de mercado, mudou. Agora, para os padrões de futebol brasileiro, assim, eu acho que é um time... Quando disseram que, o Fluminense é hoje o melhor time, ou, sei lá, o Botafogo, falo, gente, assim... Melhor time não é funcionário do mês. O Palmeiras é o melhor time do Brasil em 2023. Se ele vai ganhar tudo ou vai, enfim, perder tudo, eu não sei. Mas hoje ele é o melhor time do futebol brasileiro. Acho que tem 2 times. Bruno, só dar um aviso pra galera. Faltam 400 inscritos pra gente bater 4 milhões, galera. Então a gente vai bater hoje 4 milhões de inscritos aqui no Canelada. Se você tá com a gente aqui no Canelada agora e não é inscrito no canal da Jovem Pan Esportes, se inscreve agora pra gente bater 4 milhões hoje. A gente precisa aí da sua lealdade, como sempre, 64 mil pessoas. Todo mundo que puder, que não for inscrito, se inscreva agora. Pra gente bater 4 milhões aqui no Canelada e a gente vai bater em poucos minutos. Então é só clicar nessa palavra que tá escrita aí embaixo da sua tela, ó. Inscrever. Clica nela que a gente vai bater 4 milhões de inscritos ainda hoje aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes, no Canelada, pra comemorar com vocês. Fala, Bruninho. Eu acho que tem alguns times que dá pra comparar, que já pegam um momento de mercado parecido, né? Que o Piperno falou é verdade. Nos anos 90, até antes da Lei Bosman, era outro tipo de mercado. Sim. São Paulo do Tele tinha um monte de jogador da seleção brasileira, o Palmeiras do Luxemburgo também, até o Palmeiras do Felipão, que tinha outro estilo de jogo. Acho que dá pra pegar, assim, o São Paulo, que foi tricampeão brasileiro com o Muricy, e o Corinthians ali do período Mano, depois Tite. Que eram times que, assim como esse Palmeiras começou com o Abel, no início, eram times sempre falados. Esses times têm uma defesa muito forte, eles perdem muito pouco. Teve campeonato que o São Paulo foi campeão com 4 derrotas. Teve campeonato em 2006. Em 2007, o São Paulo tomou menos de 20 gols no campeonato. Bruninho, vou ter que te interromper pra gente chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Não, acho que são times que, aquele São Paulo de entre 2006 e 2008, até o de 2005 antes, e o Corinthians na era Mano, Tite, eram times que tinham uma comparação com esse início do Palmeiras do Abel, que eram times que perdem pouco, que tomam pouco gol, que se defendem bem. Só que esse Palmeiras do Abel, talvez até pelo tempo de trabalho dele, que ainda é menor que o que teve o Muricy no São Paulo e o Tite no Corinthians, ele é uma evolução daquilo que também porque o jogo evoluiu. Aí eu acho que os estrangeiros contribuíram, o Jorge Jesus e o São Paulo contribuíram para uma evolução do jogo ofensivo no Brasil. E o Palmeiras do Abel, a partir de 2022, é uma evolução. É um time que joga mais bola do que esses times que eu citei. O Corinthians de 2015 já era uma evolução. Ainda com o Tite no comando, depois de um ano fora ele voltou, já era um time que jogava muito melhor com a bola. Mas esse Palmeiras do Abel, aí ele é uma evolução. Ele deixa de ser um time que defende bem e que é chato de ser batido para um time que não é só chato de ser batido e defende bem, ele ataca bem também. E aí eu acho que o time do Abel, comparando com outros de um mercado mais recente e que tinham essa característica de defender bem, ele é melhor.
E aí tem uma exceção, que é o Flamengo de 2019, que aí é outro estilo de jogo. Aí não era um time que, apesar que não tomava muito gol, mas não era um time que antes era colocado como um time que era pautado numa grande defesa. Era um time mais de espetáculo, de conjunto. Aqueles 6 meses do Flamengo de 19, uma exceção recente no futebol brasileiro, mas comparado com outros que tiveram uma hegemonia mais longa, esse Palmeiras do Abel, eu acho que ele é melhor, até porque o jogo evoluiu de 2006 para cá. E ó, batemos, hein, galera? Batemos 4 milhões de inscritos. Muito obrigado aí pela lealdade de vocês. 4 milhões de inscritos no YouTube da Jovem Pan Esportes. Graças ao carinho de vocês, o nosso trabalho aqui, agradecer toda a equipe. Flávio Prado, Piperno, Bruno, o Vamp, Mauro César Pereira, Mauro Palmeiras, Betti, Nilson César. Tamo voltando. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Lembrando pro pessoal da rádio que a gente acaba de bater 4 milhões de inscritos no YouTube da Jovem Pan Esportes, hein? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E quem não é inscrito ainda, se inscreva. Basta clicar embaixo aí da sua tela no YouTube, inscrever. Clica nessa palavra e se inscreva. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. O crescimento aí da Jovem Pan Esportes no YouTube é graças ao carinho de vocês. 65 mil pessoas, mais uma vez com a gente. São números impressionantes e a gente agradece esse carinho. Agora, essa situação do Rony, porque eu tô vendo algumas pessoas dizendo, desde o final do Campeonato Paulista, quando ele teve diagnosticada a lesão na mão, o Rony entrou em campo 5 vezes, 4 delas como titular, e ainda não marcou nem deu assistências. Mas eu acho meio injusto isso, porque o Rony, ele é muito útil pro time do Palmeiras. Ó, contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo tava 0-0. O Rony dá uma arrancada e sofre o pênalti. No último jogo contra o Goiás, foi em cima dele a falta que gerou a expulsão. Ou seja, um lance determinante também. O Rony, mais uma vez, puxando o contra-ataque. Às vezes a gente se prender a número, né, Piperno? É meio injusto, porque o Rony é muito útil para esse time do Palmeiras. Uai, ele é titular de um ataque que fez 9 gols nos últimos 2 jogos. Um jogo fora de casa e hoje um clássico nacional contra o Grêmio. Então, sabe, entra naquela conta do que eu disse há pouco. Quer dizer, o Abel sabe que o cara não vai jogar bem toda hora, todo jogo, mas também é um jogador importante, jogador fundamental para aquilo que ele planejou como estratégia de jogo, né? Então, não há problema. Às vezes isso é um problema muito mais para o crítico e para o torcedor do que para o técnico do Palmeiras, que certamente está muito feliz com ele. Flávio. Tem um meme aqui espetacular. Isso aí tem. Tá o Renato Gaúcho com as mãos assim, escrito assim: cerveja fria e areia quente. Esse foi muito bom. Parabéns. Essa foi muito bem sacada. Adorei o meme. Desculpa, qual que era? O Rony. Comecei a dar risada sobre o Rony. A utilidade do Rony. O Rony é um cara que, assim, o atacante, e o Rony virou um centroavantão mesmo, né? Tem fases, só que o atacante ele se cobra muito, né? Ele fica muito preocupado com esses números. A gente viu o alívio do Yuri Alberto no jogo contra o Fortaleza, quando ele faz o gol, ele não sabe nem para onde correr. E eu acho que o Rony está vivendo uma fase onde a bola não chega nele, mas ele continua muito útil, ele sai da área, ele abre espaço. Hoje o Palmeiras jogava pelo lado do campo e sempre que a bola chegava na área, ou o Rony estava nela, ou ele saía. Inclusive no gol do Veiga, ele atrai a marcação, o Veiga vem por trás e faz o gol. É um jogador que está muito bem encaixado nesse sistema, é um jogador realmente que cresceu demais e que é fundamental o Palmeiras, fundamental.